Olá, temos no Brasil cerca de 13 milhões de pessoas que convivem com uma das mais de 8 mil doenças raras. Por isso, o nosso programa de hoje tem o objetivo de ajudar a conscientizar sobre síndromes raras ligadas à epilepsia. E eu tenho o prazer de receber duas convidadas muito especiais. E eu vou apresentá-las a vocês. Maria Alice Suzemil, bióloga, presidente da ABE, Associação Brasileira de Epilepsia, e ela abraçou a causa, gente, aliás, ela está no terceiro mandato, para ajudar nas políticas públicas específicas para as pessoas com epilepsia e também para ajudar a promover a inclusão dessas pessoas. Eu recebo também a Renata Rigueto, assistente social, embaixadora da ABE em Piracicaba e mãe da Alice, que possui uma síndrome epiléptica. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Lina, super obrigada pelo convite. É uma oportunidade maravilhosa poder falar sobre epilepsia, sobre a necessidade de políticas e principalmente o caso dos raros, né? Que por serem raros acabam abandonados ou demorando muito mais para o diagnóstico. Aliás, opa, perdão, por favor, Renata. Obrigada pela oportunidade. E é sempre bom, né, a gente poder estar conversando e discutindo assuntos assim tão importantes e que realmente vão ficando esquecidos aí, né, perante a demanda toda da sociedade. Que bom estarmos juntas, então, para a gente tentar dar luz a essa invisibilidade, né? Porque, afinal de contas, Maria Alice, nós temos não apenas uma, mas muitas síndromes raras na epilepsia. Então, Lina, nós temos mais de 40 síndromes raras, tá? Agora a Beta está juntando essas síndromes justamente pela dificuldade de diagnóstico que essas famílias encontram. Então, se as pessoas já não conseguem tratar uma epilepsia de difícil controle, 30% são de difícil controle, que dirá as raras. Então, muitas vezes, essas crianças demoram muitos anos para ter o diagnóstico. Como foi com sua filha, Rê? Então, Alice, demoramos sim um tanto. A gente descobriu, ela tem epilepsia desde os 6 meses de idade, né? Hoje a Alice está com 11 anos. Com 6 meses a gente descobriu as crises. Mas que tipo de crise e que crise que era, teve aí uma janela e um intervalo até que considerável, porque o acesso aos exames é difícil, né? E além de ter esse acesso, às vezes os municípios, né, não têm a informação. Então, os médicos dos municípios menores, eu sou aqui do interior de São Paulo, então a informação demora um tanto para chegar. E com a Alice a gente demorou aí em torno de uns, quando ela tinha aproximadamente uns 4 anos para poder fechar o diagnóstico. Sabíamos que era uma crise de difícil controle, né, uma epilepsia refratária, mas para a gente poder fechar foi em torno dos 4 anos aí. Ela tem o Lennox, né, o Lennox-Gastaut, que também não tem uma causa conhecida. Então, as coisas vão ficando tão raros que é difícil você chegar também, né, no diagnóstico. Tem exames, tem tudo, mas leva um processo até você conseguir identificar de fato. Ou seja, a Alice, sua filha, tem esta síndrome Lennox-Gastaut. Como é que são as características principais dessa síndrome, Renata? São crises com uma frequência muito intensa, né? Então, assim, são crises curtas, rápidas, mas em uma quantidade significativa. Então, a Alice, no começo, ela chegou a ter 80 crises no dia, né, aproximada, mas chegava num momento que a gente não tinha nem condições de contar quantas crises tinha ou não. Só que são crises rápidas, às vezes um piscar de olhos,
E muitas vezes as pessoas que estavam ali com a gente não conseguiam nem identificar que eram crises. E aí vai mudando, né? Conforme vai crescendo também vai mudando os padrões de crise, mas de um modo geral são crises muito rápidas, né? Que às vezes tem a queda cefálica em um curto período de tempo, mas muitas crises. Então, um modo simplista aí que eu tento nomear é como é que o cérebro vai dar conta de manter um desenvolvimento normal com essas descargas tão grandes e tão recorrentes no dia, né? Então, é um processo. E, Maria Alice, a dificuldade também é porque não tem uma causa, nem sempre se consegue identificar a causa específica para poder intervir e tratar. Mas sabe, Lina, o diagnóstico da epilepsia é basicamente clínico, tá? É pelo tipo de crise. Muitas vezes você faz um eletro e essa criança vai ter um eletro normal, não aparece no eletro. Você teria que fazer um eletro 24 horas, monitorar muitas vezes, muitos dias seguidos, para descobrir aonde é a crise, né? E, então, assim, o diagnóstico é clínico. Se por acaso a filha da Renata, né, Alice, ela toma um medicamento e não resolve, ela toma o segundo, não resolve. A partir daí, ela tem um diagnóstico de epilepsia de difícil controle. São 2 medicamentos em associação ou não. Então, já sabe que é aquele cérebro, porque o médico vai analisar o tipo de crise. São piscamentos, é queda, é uma convulsão generalizada. Então, a partir daí é que ele vai fechar que medicamento ele é indicado. Né? Então, se essa criança, a única maneira de descobrir mais rapidamente seria se para as crianças fossem feito o exoma. Então, aí é um teste genético, aonde você vai ver a mutação genética especificamente. Então, ela vai ter um DNA alterado, né? Eu não sei qual dos exames a filha da Renata fez, Alice, foi exoma ou foi painel ou foi... Então, a Alice fez o exoma, mas não deu nada. Não deu nada. Aí. Olha não só. Deu nada. Então, assim, teoricamente, não há nenhuma mutação genética na Alice. Ainda, né? Porque a cada 2 anos a gente consegue ir refazendo o exoma, mas hoje, até hoje, não tem nenhuma mutação, nada que justifique as crises. Ou seja, é um caso muito atípico mesmo, né? Porque, pelo que os estudos demonstram, mais da metade das epilepsias, e principalmente as raras, tem uma ligação aí, tem uma base genética. Por isso a importância dos exames genéticos nesse processo. E não são feitos, né? Porque são caros. Então, esses exames genéticos, Maria Alice, estão disponíveis pelo SUS? Os convênios de saúde custeiam? Como é que funciona isso no Brasil? A Renata é que vai falar do convênio. No SUS não faz, assim, acho que você não consegue fazer através do SUS. Como está nos convênios, Renata? Na verdade, a gente chegou a fazer pelo SUS em uma universidade aqui da região, mas já faz uns 5 anos e até agora não temos o resultado ainda. Então, paralelamente, a gente foi buscando pelo convênio, né? E aí é um processo também pelo convênio, a gente conseguir fazer, não é fácil porque é um custo alto, isso, o exame, porém é possível, né? Tá dentro da ANS, do rol da ANS, então se solicitado e insistido, é possível fazer pelo convênio médico. Nesse processo das síndromes raras, das síndromes epilépticas, hoje a ABE tem um grupo de raros.
Quais são os critérios, Maria Alice, para as pessoas que estão nos assistindo e queiram também participar? Na verdade, tem que mandar um e-mail para a gente, né? Que é para abe@epilepsiabrasil.org.br, pedindo para participar, falando que tipo de síndrome a pessoa tem, né? Quem cuida dos raros é o Daniel, que não pôde estar aqui hoje, né? Junto com a Renata, que também está junto com a gente. Nós pegamos algumas síndromes, eles entraram em contato com algumas síndromes, tipo Dravet, Lennox, SN1A, SN2A, tem várias, é uma sopa de letrinhas, né? Tem várias. O Daniel tem um filho com SN8A, e ele entrou em contato com essas associações pequenas e pediu para que elas se juntem, para que, através de uma ABE Raras, a gente ganhe mais força. Então, uma doença rara são 65 indivíduos em 100 mil. Essa é a caracterização de uma doença rara. Então, por exemplo, o Daniel, quando descobriu, ele era o primeiro caso, filho dele, no Brasil. Então, imagina, você não tem força, né? Ele foi um pai que foi atrás da sua... Quando ele teve o diagnóstico, ele foi para os Estados Unidos, atrás da associação, para aprender, ele estudou. Então, ele sentiu na pele, né? A Renata, a necessidade da gente trazer informação sobre essas síndromes, através de live, nós temos atualmente na BE uma live por mês sobre raros, e aí vamos ter esse ano um primeiro simpósio de doenças raras, de epilepsias raras, em novembro. Tá? Nós estamos organizando, logo vamos anunciar, para poder dar voz a esses pais. Porque é isso, nós precisamos unir para que eles tragam as demandas. Né? Nós sabemos que na epilepsia não tem, já demora o diagnóstico, já demora o tratamento, né? Chegam no terciário casos que são as universidades, casos que não precisariam estar lá, e deixam de ir casos que precisariam, porque se a mãe não é informada, ela pode cair num médico também não informado e ficar, sabe? Tenta o remédio, não deu, tenta o segundo, não deu, tenta o terceiro, não deu, e achar que é isso mesmo. Claro. E não é. Olha, eu vou precisar chamar um rápido intervalo, mas a gente continua essa nossa conversa no próximo bloco, tá bom? Você não sai daí, não? A gente volta já já. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos, hoje enfocando o tema síndromes raras ligadas à epilepsia, com a Maria Alice Suzemil, presidente da BE, e a Renata Rigueto, mãe da Alice, que tem uma síndrome epiléptica. Bom, continuando então a nossa conversa. Importante também o apoio da família e o apoio aos pais dessas crianças com síndromes epilépticas raras. É importantíssimo, porque, na verdade, é um trabalho. Muitos pais deixam de trabalhar, né? Ou as mães. Muitas mães ficam sozinhas, porque os pais abandonam, né? Quando tem uma criança com uma epilepsia de difícil controle, uma epilepsia rara. Então, sobra a mãe, que não pode trabalhar em grande parte do tempo, porque tem que cuidar desse filho, e quando pode trabalhar, é o tempo todo aquela preocupação como vai ficar a criança. Então, o desgaste emocional, né, físico e emocional, elas não têm tempo, né, às vezes, para isso, para ler um livro já é muito, né, assistir uma TV, não tem tempo para nada, é só filho.
Eu digo assim, dormir uma noite inteira, sequer, sem interrupção, já, quando é possível, já é uma grande vitória, porque a rotina que acaba exigindo, né, a criança, enfim, o pai, porque assim, aí a família acaba não tendo muito com quem dividir, né? É lógico que às Uhum, vezes tem pais, avós, tios que dão o suporte, mas o dia a dia ali com a criança, né? E aí tem muito casos que, assim, até a gente ter uma segurança de que não vai entrar em mal súbito, né? Uma morte. Então, assim, são coisas que os nossos filhos correm o risco, né? uhum, Então, fica muito ali dentro da é um linear muito grande entre a vida e a morte, né? uhum, Então, é uma demanda emocional, emocionalmente falando, que você precisa ter esse controle, porque você tem que estar bem para dar conta da criança. E aí, as mães solos, né, ainda que é muito comum, como a Maria Alice trouxe, uhum. é ainda mais difícil você poder lidar com tudo isso sem poder trocar e dividir ali, porque não tem fim, né? Não é que vai ter uma pausa, vai sair do hospital e vai melhorar e vai ficar boa, né? A gente não tem esse fim, é contínuo, é um cuidado contínuo sem tempo, né? Determinado. E Uhum. isso, de fato, exige bastante. Daí a É, importância, né, assim, de ter um respaldo psicológico, inclusive, para vocês, pais de crianças atípicas, né? Eu queria também saber, em geral, as síndromes raras na epilepsia, Maria Alice, elas comprometem também o desenvolvimento da criança em termos cognitivos, motores? Como é que, em geral, isso ocorre? totalmente, totalmente. Na maioria das vezes, assim, existem alguns casos que vêm desde recém-nascido, né? Então a criança já não desenvolve, né? Então ela não vai sentar, né? São os alertas, né? Meu filho não sentou, ou meu filho não rolou, meu filho, né? Ela vai comprometendo, né? E existem outros casos aonde a criança começa a se desenvolver. Aí, tá lá, normalzinha, com 2 anos, teve todo o desenvolvimento de uma criança de 2 anos. Aí começa a ter crise e começa a ter as perdas. Aí, às vezes, uma criança que já está andando, ela deixa de andar, ela deixa de engatinhar, ela deixa de falar. Existem perdas, conquistas, vamos dizer, elas vão perdendo habilidades que elas conquistaram. Então, o falar, o comer, o, sabe, elas vão se meio alienando, né? Vão ficando num Uhum, outro mundo. Então, é bem. E o preconceito, né? A epilepsia, de uma maneira geral, é a doença que mais mobiliza preconceito e estigma dentro da sociedade. Mais ainda, hoje em dia, mais ainda do que HIV, né? Antigamente, o HIV era a doença que mais tinha preconceito. Hoje em dia, não. Então, essas crianças, sabe, é meio o que a Renata falou, você acaba sendo julgada, né? Porque nossa, mas trouxe essa criança aqui? Ou nossa, mas por que que não deixou em casa? Por que que, né? Existem crianças que a comunicação de alegria são gritos, uhum, grande parte das vezes. Então você está com uma criança que começa a gritar, ela está feliz. Aí você tem que uhum. explicar. Muito complexo. É um abandono e realmente a importância de você criar um grupo é se encontrar iguais. Uhum. Né? Você fala, nossa, encontrei alguém que me entende, não é só minha família, né? Porque É, a gente acaba sendo sozinho, né, Renata? As famílias são sim, sim, solitárias. com certeza. Renata, no caso da Alice, há também perdas de habilidades? Sim, perdas, eu digo que significativas, Lina. Alice, ela não anda, né? Ela não fala
Até porque há 6 anos ela também teve que colocar os dispositivos de tráqueo e gastro, então é uma demanda a mais, aí, além da epilepsia, né? Mas o cognitivo, ela entende, é uma pergunta muito comum, né, que a gente escuta de todo mundo. Ela entende o que a gente fala? Ela compreende? Ela ela sim, né? É difícil a gente mensurar o quanto que ela entende, o quanto que ela não entende, o quanto que ela absorve a informação. É que a resposta dela com o mundo é diferente, né? Não é falada. Então, hoje, a Alice está num processo com um controle maior de crise, onde ela consegue se desenvolver, né? Lógico que lentamente, né, dentro de um processo, mas hoje a Alice consegue assistir uma televisão, então ela demonstra que ela está gostando de assistir, né, a televisão e se interage, está começando a querer engatinhar, então assim, é muito conforme as crises controlam, o desenvolvimento evolui. Se ela vem num momento de crise, né, de descontrole ou de descargas muito repetitiva, aí ela estaciona ou até ela perde, conforme a Maria Alice falou. Então, ela fica nesse processo. E o desafio nosso e dos médicos, né, da médica da Alice, é manter isso controlado, para que ela consiga ir evoluindo a cada tempo. Mas existe sim um atraso significativo no desenvolvimento. Você sabe que Maria Alice comentou agora há pouco uma questão que eu gostaria de saber de vocês, que é o estigma, né, em relação à epilepsia. Muita gente desconhece e aí acaba tendo medo da epilepsia, acaba conhecendo a epilepsia só com aquela pessoa que cai, convulsiona, baba, tanto crianças quanto adultos, e aí acaba retardando, inclusive, o processo de diagnóstico e de inclusão, né, da Alice e de tantas outras crianças e adultos na nossa sociedade. Então, eu queria saber de vocês, como é que a gente pode ajudar a ser mais solidário e a combater o preconceito, a discriminação? Acho que, em primeiro lugar, essa questão dos primeiros socorros, né, em caso de crise. Primeiro, a epilepsia tem milhares de manifestações diferentes. Eu posso ter crise e ter só um piscamento, ou um movimento da mão, ou, né? Então, as pessoas nem percebem que aquela criança está tendo uma crise. Então, esse é um caso, né? Na escola, é muito comum uma crise em criança que chama crise de ausência. Então, a criança levanta o olho um pouquinho para cima, é uma paradinha, como a Renata falou, e volta. Só que ela perde todo o conteúdo da aula nesse momento. É uma crise generalizada, ela não tem a queda, mas ela está totalmente desligada. Então, essa criança precisa de um acompanhamento na escola. Então, você precisa o conhecimento dos professores, não achar que aquela criança daí, ele percebeu, tem crise de ausência, ele é normal? Sim, ele é normal. Ele precisa de uma atenção para não perder o conteúdo. Né? Se ele perde o conteúdo, pode ser que com a idade essas crises até se controlem, deixem de existir, tá? Com o amadurecimento do cérebro, mas ela já ficou para trás no conteúdo das aulas. Então, aí a criança está com 13 anos, no segundo ano, daí já não deu, já perdeu. Né? E a questão dos primeiros socorros. A crise passa, gente, a crise dura 2 minutos. Esse é o tempo de uma crise generalizada. Tá? Então, nós trabalhamos com a palavra calma. Então, a primeira coisa, mantenha a calma. Tá? Aí, o C é coloque a pessoa de lado. O A é apoie a cabeça da pessoa. Pode ser um casaco, uma mochila, qualquer coisa para ela não bater a cabeça. Localize o objeto que possa machucar. Está perto de uma mesa, está perto, afasta da pessoa, tá? Monitore o tempo.
Porque se a crise durar mais do que 5 minutos, você tem que chamar o SAMU. Tá? Uhum. E aí você acompanha a pessoa, que é o último A, até a crise passar totalmente e até ela se recuperar, né? Porque tem um período que ela vai ficar confusa. Né? E muitas vezes as pessoas, fulano está tendo uma crise, junta tudo em volta. Não, Dá né? espaço, né? Imagina você sair de uma crise, olhar e ter um monte de rosto olhando para você apavorado. Claro. Entendeu? Não pode colocar a mão na boca, a pessoa não engole a língua, não existe o risco, existe o risco de você perder o dedo, né? A Uhum. salivação excessiva é porque ela não engole durante a crise, né? Aquilo passa, então você coloca de lado justamente para ela não aspirar essa saliva, porque senão ela pode ter uma outra complicação, pneumonia e sufocar. Mas é isso, então, se a pessoa calmamente ajuda, né, a sociedade vai normatizando, vamos dizer, isso aí, sabe, é o novo normal, a pessoa está tendo crise, gente, não é nada, vai passar. Uhum. Que dica preciosa para a gente encerrar o programa, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer imensamente, viu, a participação, Maria Alice, Renata. Beijo grande para Alice, viu, para sua filha. Obrigada, Minha, minha, obrigada. minha torcida para que a gente possa realmente desmistificar a Sim, epilepsia e acolher todos vocês. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo obrigada, eu que convite. agradeço. Obrigada a vocês também que nos acompanham por aqui. Se vocês quiserem rever este ou qualquer outro programa nosso, nos acompanhe nas redes sociais, no canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo para todos. Obrigada, gente.